Último problema, o oitavo e o último dessa primeira lista de treinamento. A soma de todos os números positivos ímpares até 2011 menos a soma de todos os números positivos pares até 2011 é igual a... Esse é um problema que parece um pouco... Fica difícil, parece difícil. Poxa, eu estou falando de tantos números. Vamos começar a escrever aqui alguma coisa para a gente ver. Eu vou somar todos os positivos ímpares até 2011. Então eu estou fazendo isso. 1, mais 3, mais 5, mais 7, vai, até chegar no 2009, mais o 2011. Não é isso? Menos a soma dos números positivos pares até 2011. Então seria isso aqui, menos, tem essa soma, menos, vou colocar aqui embaixo, a soma dos positivos pares. Seria o 2, mais o 4, mais o 6, mais o 8, etc, etc, até... O penúltimo vai ser 2010, então, aliás, o último par, né? É 2010, o penúltimo é 2008, mais 2010. Então eu quero saber quanto é que é isso. Essa soma menos essa. Será que eu vou ter que fazer essa soma? Depois fazer essa e subtrair uma da outra? É uma possibilidade. Na verdade, é possível fazer essa soma. Tem um mecanismo para fazer isso, mas agora acho que não vale a pena perder tempo nisso. Por quê? Porque tem uma maneira mais rápida de verificar isso aqui. Eu vou reescrever isso de uma outra maneira, toda essa expressão de uma outra maneira, usando a propriedade distributiva, associativa dos números. Não a distributiva, associativa. Eu vou reassociar esses números da seguinte maneira. Eu vou escrever, separar o meu 1, a maneira é fazer assim, deixo o 1 de lado, porque eu vou ter esse menos esse. Então esse 1 aqui, ó, eu separo. Agora eu escrevo assim, 3 menos 2, mais 5 menos 4, mais 7 menos 6, mais, aqui teria um 9, por exemplo, para continuar, 9 menos 8. Estão vendo? Na verdade o que eu estou fazendo é isso, né? O que a gente pode observar é que você tem um número a mais aqui, ó, tá? Até a gente chega, quer dizer, quantos números você tem aqui? Essa é uma pergunta. Quantos números você tem aqui? Quantos você tem aqui? Tá? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Eu deixei, na verdade, você tem, se eu subtrair aqui, ó, né, da 2010, é que aqui nós vamos ter que dividir por 2, né? Então você teria que fazer essa conta. Quantos elementos você tem aqui? Quantos você tem aqui? Você vai ver que essa conta é mais fácil até de fazer assim, ó. No final eu vou ter 2009 menos 2008, está ficando um pouquinho apertado aqui, né? Mais ainda o último, que é 2011 menos 2010. Esse menos esse, tá? Repara que fazendo dessa maneira, eu tenho aqui 1, isso aqui vale 1, isso aqui vale 1, isso aqui vale 1, etc. Todos valem 1. 1. Então, no fim das contas, essa minha conta toda, no fim das contas, é uma questão de somar uns, né? E a pergunta agora é quantos uns eu tenho aqui, né? Quantos números uns eu tenho aqui, tá? Então nós temos que saber fazer um algoritmo qualquer para somar. Eu tenho 1 mais uma certa quantidade de uns. Quantos uns eu tenho aqui? Eu tenho que perguntar, por exemplo, a pergunta corresponde: quantos números pares eu tenho de 2 até 2010, por exemplo, né? Como é que eu posso fazer essa conta de 2 até 2010? Uma maneira de você fazer isso é dividir por 2, né? Uma maneira fácil de você ver isso é você dividir por 2 aqui. Porque você divide 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2, o 6 por 2 dá 3. Então eu conto assim, pego cada par e vou dividindo por 2. Tá? Eu vou numerar, digamos, a quantidade de parênteses que eu tenho aqui através desse número par dividindo por 2. Divido isso por 2 vai dar 1, divido 4 por 2 dá 2, o 6 por 2 dá 3, o 8 por 2 dá 4, até chegar ao 2010 por 2 vai dar o número 1005. Pronto, portanto eu tenho 1005 números aqui. Tá? 1005. Uma outra maneira de pensar nisso é você diz, bom, na verdade eu subtraio 2010 menos 2, e depois somo mais 1. Assim que também você vai... Quer dizer, 2010 menos 2, divido por 2 e somo mais 1. Tá? É uma maneira de contar também. Tá? Por exemplo, eu estou falando isso aqui. Se você fizer a pergunta, eu vou fazer aqui em cima. Ó. Se você fizer a pergunta, quantos números pares eu tenho aqui? De 2,
4, consecutivos, né? 6 e 8. Claro que vocês estão contando 4. Uma maneira de fazer isso é 8 menos 2 dá quanto? Dá 6, dividido por 2 dá 3. Soma mais 1, tem os 4 números pares. É a mesma coisa aqui, eu posso fazer 2010 menos 2 dá 2008. Dividido por 2 dá 1004, mais 1 dá 1005. De qualquer maneira, eu tenho esse 1 que eu separei, mais 1005 uns. 1005 uns. Essa soma vai dar... Opa, não está aparecendo aqui, desculpem. 1 mais 1005, tá? Então esse 1, repetindo, mais 1005 uns, isso vai me dar 1006. Essa é a conta que eu tenho que fazer, que é o resultado. Quer dizer, em vez de você somar todos os ímpares de 1 até 2011, depois somar todos os pares de 1 até 2010, que na verdade é de 2 até 2010, e depois subtrair um do outro, você reassocia isso da maneira seguinte: eu deixei 1 separadamente, 3 menos o 2, o 5 menos o 4, 7 menos o 6, 9 menos 8. Fazendo dessa maneira, você vê que tudo que você tem que fazer é somar uns. A questão é quantos uns eu vou somar agora. Eu tenho que contar quantos uns eu tenho aqui entre parênteses, né, resultantes dessas operações entre parênteses. E aí eu estou dizendo para vocês, são 1005 parênteses que tem aqui, que eu contei de duas maneiras. Ou eu divido os pares, conto através dos pares dividindo por 2, e tenho primeiro parênteses, 2 por 1 dá 1, 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3, conto assim, ó, até 2010 por 2 dá 1005, então eu tenho 1005 parênteses. Ou, quantos pares eu tenho de 2 até 2010? Eu faço como? Subtraio, divido por 2 e somo mais 1. Ou quantos ímpares eu tenho de 3 até 2011? É a mesma coisa. Subtraio 2011 menos 3 dá 2008, divido por 2 dá 1004 e somo mais 1. Portanto, são 1005 uns. Esse 1 que vem daqui de cima, mais 1005, 1006. Então a soma quer dizer, essa conta que ele perguntou, na verdade, a soma de todos os positivos ímpares até 2011, menos a soma de todos os números impositivos pares até 2011, é igual a 1006, e a resposta é B. Portanto, aqui, com isso, a gente encerra o vídeo do treinamento 1 no nível 1.